Sabe aquela história que a gente vê nos filmes onde um SK começa a ameaçar a polícia, deixar cartas ou ligar para os policiais falando que eles não são espertos o suficiente e que ninguém vai pegar ele? Hoje eu vou contar um caso desses, mas não de filme, tá? É um caso da vida real, aconteceu na Índia e esse SK deixou uma carta para a polícia e uma das frases ali no meio da carta dizia o seguinte, abre aspas, eu desafio vocês. Tente me pegar nesse caso, se vocês puderem. Fecha aspas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história de Chandrakant Jha. Ele nasceu em 1967 e cresceu em um vilarejo chamado Gosai, que fica na Índia. A mãe dele era professora e o pai trabalhava na Secretaria de Irrigação. Os pais dele tiveram 6 filhos e o Chandrakant foi o terceiro a nascer. A mãe dele era bem agressiva com ele e com os seus irmãos também. Ela não passava muito tempo com os filhos e os vizinhos contam que a mãe dele arranjava briga com qualquer pessoa e que o Chandrakant e seus irmãos muitas vezes tinham que se virar para comer e que chegaram a passar fome também. Depois de completar o 8º ano na escola do vilarejo, ele se mudou para Nova Delhi em 1990. E lá ele começa a trabalhar descarregando os caminhões de verduras e legumes e também vendia esses produtos depois. Agora tinha um problema lá em Nova Delhi, que o Chandrakant conta que a polícia pedia dinheiro para eles frequentemente. Então eles tinham que dar um suborno para a polícia para poder vender aquelas frutas e verduras e legumes na rua. E é nesse ponto aqui que ele começa a nutrir um sentimento ali de raiva contra a polícia. E na vida pessoal dele, ele vai se envolver ali com algumas mulheres, ele vai se casar com uma mulher, mas esse casamento não vai durar, tá? Porque no primeiro ano de casamento os dois já se separam, depois ele se casa com uma outra mulher e com essa outra mulher ele vai ter 5 filhas. Só que ele vivia o tempo inteiro longe da família, tá? Da mulher e das filhas também, o que é muito comum lá na Índia, porque esses trabalhadores braçais, geralmente a família mora num outro vilarejo, então a mulher fica cuidando dos filhos, da casa e tudo lá, enquanto isso o homem vai trabalhar na cidade grande. Então a esposa e os filhos do Chandrakant moravam em Alipur e ele morava em Haiderpur. Ele alugava um apartamento em uma área onde muitos trabalhadores braçais moravam também. E ao longo dos anos ele não vai ficar só em um lugar, tá? Ele vai se mudar constantemente. Agora lá no trabalho, vendendo as frutas e verduras lá, tinha algo complicado também. Tinha um líder de uma associação de lá que o Chandrakant tinha que fazer parte por obrigação e esse líder, ele era como se fosse, sei lá, um tipo de um gangster ali, sabe, da área. Ele era um cara bem barra pesada mesmo. E ele recolhia dinheiro de todos os trabalhadores, uma quantia ali por mês, e ele falava que ele repassava esse dinheiro para a polícia, lembra do suborno lá, e também passava esse dinheiro para os fornecedores. E o Chandrakant, ele não queria pagar, né, tirar esse dinheiro ali do salário dele. Então, certo dia, ele vai lá e confronta esse líder aí, que se chamava Pandit. Nesse confronto ali, os dois começam a brigar realmente e o Chandrakant acaba cortando a mão do Pandit. E depois disso aí, então, o Pandit vai na polícia, né, falar o que aconteceu, só que parece que ele inventa mais algumas coisas ali e é armado um caso falso contra o Chandrakant. E o Chandrakant acaba sendo preso por isso. E nesse período que ele ficou na prisão, que era a prisão de Tihar, guarda bem esse nome, tá? Que vai ser bem importante aqui na nossa história de hoje. Esse período lá também não foi, claro, nada confortável para o Chandrakant. E tinha um carcereiro que se chama Balbir, que então teria ali feito várias coisas com o Chandrakant naquele período que ele estava preso. Esse carcereiro tinha deixado então o Chandrakant várias vezes sem comida e chegou a tirar todas as roupas dele, deixou ele nu na frente dos outros presos, o que deixou ele super humilhado e tal. Então ali ele já tinha aquela raiva da polícia, né? Ele começou também
com uma raiva muito grande contra o carcereiro lá da prisão, esse tal de Balbir. Mas então ele fica um tempo na prisão e depois ele é libertado. E quando ele é libertado, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar o tal do Pandit, o líder da associação. E em 1998, realmente ele consegue encontrar o Pandit e ele tira a vida do Pandit. Só que ele faz tudo isso de uma forma muito estranha, tá? Porque depois de tirar a vida dele, ele vai separar ali as partes, tá? Vai tirar a cabeça, os braços, pernas e também as partes íntimas e vai abandonar ali os restos do Pandit ali mesmo em Nova Delhi. Esse caso aqui, né, do Pandit, ele nunca conseguiu ser solucionado pela polícia, tá? Porque eles não tinham ali evidências, não conseguiram encontrar nenhuma pista de quem tinha feito isso com o Pandit, então esse caso foi arquivado. Então o Chandrakant está nas ruas novamente, ele continua trabalhando no mercado de verduras, mas ele não trabalhava, digamos assim, tá? Ele costumava ficar perto dos caminhões que tinham as verduras mais caras e quando não tinha ninguém olhando, ele roubava um saco e vendia a mercadoria e depois ficava com todo o dinheiro. E com o tempo, ele vai ter ajudantes também, que vão participar aí desse negócio e vão roubar até lojas de eletrônicos nas madrugadas e fazer o mesmo esquema, vender as mercadorias que roubavam. E muitos desses, sei lá, amigos dele, né, ele trazia para casa, dava comida para eles, conversava e ele ficava observando. Se alguém fizesse alguma coisa que ele considerava errado, ele então agia na cabeça louca dele, né, como se fosse um justiceiro, isso mesmo. Então, em junho de 2003, um homem chamado Shekhar começa a irritar muito ele ali, porque esse homem mentia para ele e também bebia demais. Então, nesse mês ali de junho de 2003, o Chandrakant vai lá e tira a vida do Shekhar. Eu não sei se eu estou pronunciando os nomes corretamente, tá? Provavelmente estou pronunciando tudo errado, eu já peço desculpa para vocês, tá? Me perdoem, aqui ao longo do vídeo eu acho que eu vou estar pronunciando errado porque os nomes são bem complicados, né? Mas então ele joga ali os restos do Shekhar ali mesmo em Alipur. A polícia encontra os restos, mas esse caso também acaba sendo arquivado por falta de provas. E também tem uma questão muito importante, que naquela época lá na Índia, a polícia quando recebia, né, quando via os restos ali de uma pessoa, principalmente que estava sem cabeça, que era o que ele fazia aqui na maioria dos casos, eles não conseguiam reconhecer, né, claro, né, quem que era essa pessoa. Então, eles mantinham aquele corpo ali até 72 horas lá na delegacia com eles, e se ninguém, nenhum familiar ou alguém, né, amigo, viesse procurar por aquela pessoa, e se eles não conseguissem identificar também quem que era aquela pessoa nesse período de 72 horas, eles então faziam todos os rituais religiosos lá para a pessoa e acabavam cremando tudo aquilo ali depois, então, né, tudo se perdia, aquilo acabou, não conseguimos descobrir, caso encerrado, caso arquivado. Bom, passa 5 meses, então, outra pessoa vai cruzar o caminho do Chandrakant, um homem chamado Umesh. Então, o Umesh começa a atrair a confiança do Chandrakant e também ele bebia demais, o que o Chandrakant não gostava. Então, por esse motivo, no dia 20 de novembro de 2003, o Chandrakant vai lá e tira a vida do Umesh. Agora, presta bem atenção no modus operandi, tá? Era assim que ele fazia com a maioria dos casos aqui. Bom, ele pegou o Umesh, então, e deixou, já tinha tirado a vida dele, né? Deixou ele só de cueca, tirou aqui cabeça fora, que era o que ele sempre fazia, e amarrou o restante bem amarrado em posição fetal. Então, amarrou bem com uma corda assim e colocou dentro de um saco, desses sacos de frutas e verduras, sabe esses sacos de batata assim de 20 quilos, sei lá eu? Fez isso, também amarrou ali com corda bem amarrado e saiu com isso pela cidade. E foi até o mesmo presídio que ele ficou preso lá por um tempo e deixou esse pacote ali com os restos do Umesh na frente do portão número 1 dessa prisão. E dali ele foi embora, a polícia depois de um tempo encontra ali os restos, não consegue identificar quem que é,
caso arquivado novamente. Passa 2 anos e outro homem começa a irritar ele ali, que é um homem chamado Gudu. Ele falou que ele não gostava do estilo de vida que o Gudu levava e também não gostava do fato de que o Gudu fumava verdinha demais. Então, em novembro de 2005, ele vai lá e tira a vida do Gudu também. E dessa vez ele vai e deixa os restos dele em outra parte ali de Nova Delhi. Agora, no ano seguinte, ele vai começar realmente a desafiar a polícia. Olha que abusado. Bom, ele tinha um amigo ali que se chamava Anil Mandal. O Anil era casado e tinha um filho, e esse Anil aí, ele tinha sido preso por algum outro motivo e também conseguiu pagar a fiança depois, sair da cadeia. Então, no dia 19 de outubro de 2006, ele fala para a mulher: olha, cozinha alguma coisa aí que eu vou lá no tribunal, porque eu tenho uma audiência do meu caso. Assim que terminar, eu volto para casa e a gente vai jantar e tal. A mulher vai cozinhar, ele sai de casa realmente, mas dali ele nunca mais volta. O que ele fez, na verdade, foi se encontrar com o Chandrakant, e ele vai para casa do Chandrakant. E o Chandrakant já estava bem zangado ali com esse cara, porque esse cara teria saído com uma das filhas dele, que era adolescente na época. Então ele ficou muito nervoso, foi lá e tirou a vida do Anil também. Então ele faz a mesma coisa que ele fez com os outros, né? Ele deixa o Anil só de cueca, corta a cabeça, tira fora aqui, amarra ele em posição fetal, só que dessa vez ele coloca também folhas de jornal, tá? Embrulha ele assim com folhas de jornal, e além disso também aquele saco, né, de verduras e frutas lá, que provavelmente era da feira. E depois disso, então, ele colocou todo esse pacote dentro de uma cesta de vime. E nessa madrugada, que é do dia 20 de outubro de 2006, ele sai com essa cesta, vai e pega um ônibus. Olha que abusado, gente. Pega um ônibus até quase que o ponto final desse ônibus, aí de lá ele vai e pega um tuk-tuk, que são aqueles carrinhos, esses aqui que vocês estão vendo na foto, que é muito comum eles usarem como transporte público de lá, e com essa cesta lá dentro do tuk-tuk, tá lembrando isso aí? Passou na frente da prisão, a mesma que ele tinha ficado um tempo por lá, ele verifica se o carcereiro Balbir estava lá, e realmente ele estava na guarita do portão número 3. Então ele para por ali com a cesta e vai perto da frente do portão número 3, deixa a cesta na rua. Depois disso ele vai até o rio Yamuna e joga a cabeça lá no rio. Porque na mente doentia dele, isso ali ele fazia... Primeiro que ele fazia para, então, estar ali punindo as pessoas, como elas fizeram alguma coisa de ruim, não mereciam mais ficar nesse mundo. Mas então, para tentar salvar a alma dessas pessoas, ele jogava as cabeças no rio como se fosse uma purificação, e assim as pessoas seriam salvas depois. Bom, depois disso, ele vai para um outro local, então ali de Nova Delhi, e ele usa um telefone público e ele vai ligar para a polícia. Às 7h05 da manhã, a delegacia recebe a ligação dele. E na ligação, ele avisa a polícia, falou: ó, eu deixei a cesta lá na frente do portão 3 da prisão de Tihar. Tem um monte de policiais ali em serviço e ninguém tá fazendo trabalho direito. Algo assim do tipo, tá? Porque ele falou vários insultos, é claro, né? Usou muitos palavrões que eu não vou falar aqui pra vocês. A polícia vai realmente lá no portão e encontra a cesta lá, né, de vime, com os restos do Anil lá dentro. E dessa vez tinha uma pista muito mais valiosa, porque junto com os restos do Anil, o Chandrakant também deixou uma carta direcionada à polícia. A carta tinha vários insultos, falando que todos na polícia eram tipo babacas e tal. Falou que durante anos ele tinha sido punido por crimes que ele não cometeu, mas que dessa vez era diferente, que ele realmente tinha cometido um crime. Ele também falou na carta que tinha tirado a vida de uma pessoa em novembro de 2003 e que a polícia não tinha feito nada sobre isso. Falou que eles nunca seriam capazes de encontrar ele e desafiou a polícia. Falou, abre aspas, desafio vocês. Tentem me pegar nesse caso se puderem. Esperando por vocês, assinado CC. Fecha aspas. E ele continua ali perseguindo a polícia porque ele vai ligar para eles novamente nessa mesma manhã às 8h45. Então o policial
policial atende essa ligação e ele exige que deem para ele o número do oficial que estava ali encarregado do caso. Bom, a polícia acaba dando ali o telefone de um outro policial que estava ali junto também. Então, ele realmente liga para esse outro policial e esse policial pergunta, né, por que você está fazendo isso e tal? E ele conta que ele estava ali muito irritado com um carcereiro que se chama Balbir, lembra? O que machucou ele enquanto ele estava lá no presídio? E que esse carcereiro trabalhava na guarita número 3, que foi exatamente onde ele deixou ali os restos. Bom, esse policial continua tentando ali tirar algumas informações dele, mas um outro investigador, que era realmente o encarregado desse caso, que se chama Sunger Singh, guarda bem esse nome que vai ser bem importante, tá? Ele se irrita ali, pega o telefone do outro policial e começa a falar com o Chandrakant. Aí começa a fazer um monte de perguntas para ele e tal, e no meio da conversa o Sunger, ele fica mais irritado ainda e fala pro Chandrakant, tipo, você é um criminoso qualquer. Isso deixa o Chandrakant ainda mais irritado, é claro. Começam a discutir ali. E o Chandrakant ainda fala, olha, eu vou deixar mais presentes para vocês. E desliga o telefone. Bom, a mídia lá da Índia também vai cobrir esse caso aí e vai sair nos jornais tal, que foram encontrados os restos e que tinha uma carta e vai sair todo o conteúdo da carta também nesse jornal. E ali o título da notícia era Prenda-me se forem capazes, né? Que foi mais ou menos o que ele falou ali na carta. Bom, a polícia então ali começa, claro, a rastrear as ligações telefônicas que ele fez. A primeira ligação telefônica ele fez de Nangal Raya e a segunda ligação foi feita de Tilak Nagar. E a prisão onde eles encontraram a sexta fica aqui, ó. Então ele estava muito perto da polícia naquela manhã. O segundo lugar que ele fez a ligação tinha uma banca perto do telefone público. Então a polícia vai lá nessa banca, fala, né, com o cara ali que vendia as coisas e pergunta para ele, olha, teve alguém que fez ligação aqui? Quantas pessoas fizeram ligação nesse telefone público nessa manhã? E ele fala, não, só teve uma pessoa, um homem que fez ligação aqui. Então a polícia, claro, pega esse dono ali da banca e eles conseguem fazer, então, um retrato falado dele. Então, fora o retrato falado, quais eram as outras pistas que a polícia tinha? Pela forma que ele escreveu a carta, como ele usou as palavras, dava para perceber que ele era uma pessoa do interior. Tinha uma informação que ele mesmo deu para a polícia sobre ele ter tirado a vida de uma pessoa em 2003, e a polícia vai investigar os casos daquela época. E eles ficam muito chocados em saber que, naquela época, realmente foi encontrado os restos de uma pessoa na mesma situação ali, amarrado, sem a cabeça e tal, na frente do portão número 1 da prisão. A diferença desses dois casos aqui, desse que aconteceu recentemente e com o que aconteceu em 2003, foi que o de 2003 ele deixou na frente do portão número 1 e dessa vez ele deixou na frente do portão número 3. Mas fora isso, ali o modo que ele fez era exatamente o mesmo. Então, já começaram a pensar, poxa, esse cara aí pode ser um SK. E outra informação também que ele deu ali para a polícia foi sobre o carcereiro Balbir. Eles foram investigar, então, todos os presos ali que estavam em contato com o Balbir, que se encaixavam mais ou menos com o retrato falado que eles tinham. E de uma lista ali de centenas de presos, eles conseguiram, então, fechar ali uma lista de 30 a 35 pessoas, possivelmente seriam suspeitos desse caso. Só que vai passando os meses, o caso esfria e eles acabam não encontrando nada. E depois de 6 meses vai acontecer novamente. Bom, o Chandrakant, ele estava ali em contato com outro cara que se chamava Upender. Os dois estavam ali há dias já dividindo comida e tal, trabalhando juntos lá no mercado de frutas. E ele se irrita com os modos do Upender, o modo dele comer, algo do tipo assim, tá? Então no dia 25 de abril de 2007, ele tira a vida do Upender. E ele faz a mesma coisa, tá? Amarra, só que daí ele tira a cabeça fora, os braços e as pernas também. E o resto ali ele amarra bem apertado, coloca no saco de verduras e tal. E ele sai com esses pedaços lá por Nova Delhi. Uma das pernas ele deixou do lado de fora de um templo. A outra ele deixou em Swarup Nagar. Uma das mãos ele deixou do lado de fora de um tribunal. E a cabeça ele fez a mesma coisa, jogou lá no rio Yamuna. Agora o mais chocante, tá? O resto, o que ele fez? Mesma coisa, deixou de cueca, amarrou tudo ali, colocou no saco e tal, e ele deixou isso exatamente no mesmo local onde ele deixou o último,
deixou novamente na frente do portão número 3 da prisão. O investigador Sunder, que era o investigador que estava encarregado desse caso, foi lá na cena e ele falou que era exatamente no mesmo lugar, não tinha nem 1 centímetro de diferença do último que ele deixou. Agora que chega a parte mais e mais chocante ainda desse caso, porque a polícia ali então encontrou, né? Não tinha uma carta dessa vez, tá? Mas era da mesma forma, eles entenderam que poderia ser a mesma pessoa. E quando eles estão ali encontrando, então, esse pacote, eles começam a tentar abrir, né? E nessa de tentar abrir ali, tá todos os policiais ali em volta, chegam alguns curiosos ali também, sabe? Pessoas mesmo, civis, normais. E no meio desses curiosos estava o Chandrakant. Sim, ele ficou ali para ver o que a polícia ia fazer. A polícia tenta abrir ali aqueles nós, né, que ele fez, e ele amarrava isso muito bem amarrado, e os policiais não estavam conseguindo desatar os nós. Então, que o Chandrakant sai dali, né, do grupo de curiosos e fala pro Sunder, o investigador, o mesmo que falou com ele pelo telefone, ou seja, o Sunder conhecia a voz dele. Bom, ele vira pro Sunder e fala, olha, eu acho que eu consigo desatar esses nós aí para vocês. O Sunder então olha para ele e fala, tá, desata os nós aí então. E o Chandrakant vai ali, abre realmente, né, muito calmamente todos os nós e tal, na frente da polícia, o próprio pacote que ele mesmo deixou, desata todos os nós, se afasta, a polícia começa a trabalhar, fazer o seu serviço ali, e ele vira as costas e sai de fininho. Gente, essa parte aqui me deixou tão chocada porque o próprio criminoso estava ali na cena, do lado da polícia, e ele não foi reconhecido. Então, passa um mês e acontece novamente. Em maio de 2007, o Chandrakant estava dividindo o apartamento dele com outro homem que se chamava Dalip. E os dois já estavam ali dividindo o apartamento nos últimos 15, 16 dias. Bom, o Chandrakant começa a ficar irritado com ele porque esse Dalip parece que estava mentindo para ele e também pelo fato de que o Dalip não era vegetariano. Então, no dia 18 de maio de 2007, ele tira a vida do Dalip. Separa as partes novamente, faz da mesma forma, deixa em posição fetal, amarra bem ali, coloca o saco de verduras, então sai com aquilo ali. As duas mãos e as partes íntimas ele deixou do lado de fora do tribunal, deixou as pernas em Kishangang, a cabeça ele fez a mesma coisa, jogou lá no rio Yamuna e o restante ele deixou novamente no mesmo local, na frente do portão número 3 da prisão de Tihar. E dessa vez ele também deixou mais uma carta para a polícia. Nessa carta ele também continuava insultando a polícia, chamando eles de trouxas ou algo parecido, palavrões mesmo que ele usava. E ele falou também que eles tinham encontrado os restos em outubro de 2006 e que não tinham examinado da forma correta, porque tinha um nome escrito no braço. O nome era Amit. Falou que a polícia não tinha se importado em publicar esse nome nos jornais, mandou eles falarem para os jornais que CC era louco e perigoso e que tinham que oferecer uma recompensa por quem trouxer informações para ficar mais interessante aquilo ali e que a polícia deveria dar uma boa recompensa, que não podiam envergonhar ele com uma quantia ridícula, pois se eles fizessem isso, ele iria ridicularizar todos da polícia. E mandou entregar a carta para a imprensa também, falou que iria enviar outro presente em breve e assinou cordialmente CC. Outra informação sobre essas cartas que ele deixou ali para a polícia também é que ele falava que ele tinha que tirar a vida de pelo menos 7 ou 8 pessoas por ano, caso contrário ele ia ficar louco. Agora, essa informação ali do braço que ele escreveu, né, Amit, em um dos restos ali de uma das pessoas que ele tirou a vida, nunca foi realmente confirmada pela polícia, tá? Eu não sei se aconteceu alguma investigação e também não consegui entender o porquê dele escrever o nome Amit no braço. Mas, continuando aqui na investigação, dessa vez a polícia ficou ainda mais preocupada porque existia realmente uma pressão muito grande da mídia e da própria população para que a polícia conseguisse capturar esse SK o mais rápido possível. E também porque estava muito feio para a polícia de lá, né? Porque vamos levar em conta de que esse cara, ele estava abandonando ali os restos exatamente no mesmo local,
não tinha ninguém olhando ali, por favor, né? E outra coisa também é que ele abandonava esses restos à luz do dia mesmo, sabe? Durante o dia ele fazia isso, ele pegava ônibus, pegava tudo, gente, com uma cesta. Ninguém percebia que ele estava fazendo isso. Então a polícia mesmo estava sendo ridicularizada pela própria mídia na época, o que aumentou ainda mais a pressão. Bom, uma nova equipe ali foi formada, foi dado também um dinheiro a mais ali para a polícia para conseguir realmente capturar ele, mas aquele investigador lá, o Sundar, lembra do começo, que falou com ele no telefone, não reconheceu a voz dele no dia que ele foi lá desatar os nós, ele foi o que ficou realmente encarregado desse caso. Então o que a polícia fez? Eles foram falar com os seus informantes, porque naquela época não tinha muitas câmeras de segurança nas ruas, então não tinha como eles verificarem quem que era que deixava aqueles pacotes ali. E a polícia daquela época, como não tinham as câmeras, eles usavam muito os informantes, né? Pessoas disfarçadas ali que entravam nas próprias comunidades e contavam tudo para a polícia o que estava acontecendo. Então é um desses informantes que fala para a polícia que, olha, tem um médico dessa região aqui tal, que ele atende muitas pessoas ali da região e talvez ele possa saber quem que é esse cara que vocês estão procurando. A polícia vai então falar com esse médico, leva lá o retrato falado e o médico fala, sim, conheço essa pessoa, o nome dele é Chandrakant Jha. Então, ali eles têm o nome dele pela primeira vez. O médico ainda informa para a polícia que o Chandrakant era um homem casado, que tinha 5 filhas e que todas as filhas nasceram ali na clínica dele. Bom, esse médico aí então liga para o Chandrakant para marcar ali, né, de ver ele no dia seguinte. Então eles fazem uma operação ali nesse dia 19 de maio de 2007. Vários policiais foram ali então disfarçados. O próprio Sundar, lá o investigador, ele também foi disfarçado de vendedor de banana. Então ficaram vários policiais ali na região esperando o Chandrakant chegar para ir no médico. Só que o Chandrakant não apareceu nesse dia. Então eles entram com uma segunda estratégia ali. Eles vão pegar o número do telefone do Chandrakant, que o médico tinha, né? E o número da mulher dele também. Começam a investigar e começam a ver o registro das chamadas, aonde que elas eram feitas. E, em sua maioria, tinha muitas chamadas sendo feitas de Alipur, lembra? Onde a mulher e as suas filhas moravam lá. E outras chamadas em outros locais também, mas a área era muito grande, não tinha como investigar. Bom, a polícia, então, envia, né, ali investigadores lá para Alipur, para começar a pesquisar ali, perguntar para as pessoas quem que morava ali e tal. Mas o investigador falou para todos os policiais, olha, faz as perguntas, mas não fala para ninguém que a gente está investigando o SK. Então aqui nós estamos no dia 20 de maio de 2007, tá? Nesse dia, então, que a polícia tá lá, eles também têm na delegacia o cunhado do médico, porque o cunhado do médico já tinha brigado também com o Chandrakant, conhecia ele, e eles começam a pressionar esse cunhado ali, perguntando, né, mais informações sobre o Chandrakant, porque o médico tinha o número de telefone dele, só que não sabia o endereço da casa, eles precisavam saber onde que estava ele. Bom, e o cunhado do médico então fala, olha, o Chandrakant tem uma moto que ele colocou, adaptou, né, e colocou uma carreta atrás para ele estar carregando ali as frutas e verduras que ele vendia. E com essa informação, então, o investigador passa a informação para todos os policiais que estão lá em Alipur. E um dos policiais fala, olha, tem uma moto com essa mesma descrição que está aqui na rua, está aqui na minha frente. O investigador então fala, então vai e entra na casa, na frente de onde essa moto está estacionada. A polícia realmente entra na casa e era a casa da mulher do Chandrakant. Encontram lá dentro o Chandrakant, a mulher dele e todas as suas filhas que estavam ali reunidos comendo. Então o Chandrakant é preso. Assim que ele foi preso, ele falou para o investigador para não bater nele, porque é algo muito comum que acontece lá na Índia, tá? Eles realmente machucam muito as pessoas que eles vão interrogar. E ele falou que se eles não batessem nele, ele iria confessar tudo. E realmente ele confessou tudo, tá? Tintim por tintim. Toda essa história que eu contei para vocês aqui é baseada na confissão dele. Ele ainda virou para o Sundar, o investigador, e fala, olha, a gente tinha conversado no telefone e fui eu quem desatou os nós naquele dia e você não reconheceu a minha voz. Eu imagino a cara desse policial, né? Desse investigador na hora, né? Meu Deus do céu, né? Como
Bom, mesmo com a confissão dele, tinha um problema muito grande, que a polícia de lá precisa de evidências, porque na Índia, como é comum a polícia machucar ali os presos, as confissões só são aceitas pelo tribunal se tiver alguma evidência que comprove o que o acusado falou na hora da confissão. Então a polícia foi atrás das cabeças, lembra que ele tinha jogado lá no rio Yamuna, que eram as partes que eles não tinham encontrado até então. Eles ficaram realmente lá investigando esse rio por aproximadamente 3 dias. E então, depois desse período, eles realmente encontraram um crânio. E essa parte era realmente de uma das vítimas que ele fez. A polícia também foi investigar o último apartamento onde ele morou. A polícia encontrou 3 facas que ainda tinham manchas vermelhas. A amostra dessas manchas também foram coletadas ali nas facas e também no chão, que também tinha. Pegaram também o celular dele, que ele falou que estava no armário, o mesmo celular que eles estavam rastreando lá, e tinha números escritos nas paredes, que eram de alguns contatos dos negócios que ele fazia e de alguma das pessoas que perderam a vida também. Então as provas que a polícia tinha era o crânio, que foi identificado, as facas, as manchas vermelhas ali e o celular dele. O julgamento inicia um tempo depois. Ele foi acusado então de ter tirado a vida de 7 pessoas, mas lá os casos são todos julgados em separado. Nesse meio tempo também era uma possibilidade muito grande de ele pegar a pena capital, que ele não queria. Bom, o advogado dele conta que ele pediu vários livros ali, né, de direito e tal, para estudar o próprio caso, porque ele também queria se defender. O próprio advogado falou, tá, tudo bem, ele escreveu lá um documento tentando se defender, mas ele é uma pessoa leiga, né? Então, com aquele documento ele iria perder ali o processo e tal. Mas para vocês verem a arrogância dele, né? Porque ele era uma pessoa muito assim mesmo, eu sei de tudo, ninguém mais sabe de nada. O cara era um psicopata, na verdade, né? E até o ano de 2013, então, termina aí todos os julgamentos desses casos. Ele vai ser considerado culpado somente em 3 casos, que foram os 3 últimos lá que eles encontraram. O restante que ele confessou, ele vai ser inocentado por falta de provas, porque lembrando, né, a confissão não vale nada se não tiver evidências e a polícia realmente não conseguiu encontrar nada. E desses 3 que ele foi considerado culpado, ele foi condenado 2 vezes à pena capital e uma à prisão perpétua. Mas depois de alguns anos ele vai apelar ali a sentença de pena capital. E em janeiro de 2016 sai o resultado e o juiz realmente troca, tá? A pena capital, as 2 que ele tinha, por prisão perpétua. Depois disso ele vai continuar apelando ali no caso dele e vai começar a pedir a liberdade condicional. E em janeiro ou fevereiro de 2022, esse pedido foi negado. E uma coisa sobre essa liberdade condicional é que tem um documentário que insinua que ele pode ter saído ali em liberdade condicional por algum tempo, mas eu pesquisei muito essa informação aqui em específico, tá? Na verdade, eu fiquei um dia somente pesquisando sobre isso e todas as matérias que eu li, parece que realmente ele ficou preso desde aquela época e não saiu da prisão até hoje. Até hoje ele está lá cumprindo a pena de prisão perpétua, mas ele tem sim a possibilidade de conseguir a liberdade condicional, porque ele está fazendo esse pedido por bom comportamento, o que realmente ele está se comportando muito bem na prisão. E o próprio advogado dele falou que ele deve estar se comportando bem ali porque, né, ele quer vencer o sistema, porque é isso que ele sempre quis, né? Ele sempre quis mostrar que ele era melhor que todo mundo, melhor que a polícia e tal, e vencer vocês. Agora, falando sobre o documentário ali que insinuou no final, esse documentário realmente ele é muito, mas muito bom, tá? Que é esse documentário aqui. Ele é um documentário feito pela Netflix, tem 3 episódios e muitas das informações que eu trouxe para vocês aqui foi do próprio documentário, que trouxe uma informação que nem a polícia sabia. Bom, quando eles fizeram esse documentário aí também, eles revelaram um novo segredo que não era só do Chandrakant, mas também de todas as pessoas que moravam lá naquele vilarejo. Existia um álbum de fotos do próprio Chandrakant e ele tirava fotos das suas vítimas. E essa informação, que até então seria uma fofoca lá do vilarejo, ela foi realmente confirmada depois de uma das pessoas, né,
que estava ali em contato com o Chandrakant, conseguiu roubar essa câmera dele. Essa câmera ficou com esse homem aí durante muitos anos, e depois que esse homem perdeu a vida, a mulher dele foi lá e revelou as fotos, e daí ela ficou chocada em ver muitas pessoas que eram ali do vilarejo e muitas pessoas que perderam a vida lá em Delhi, em casos que até hoje a polícia não conseguiu desvendar. As pessoas estavam ali naquelas fotos, né, desse jeito ali, amarradas por ele. Tinham alguns que estavam ali com os lábios costurados, tinham outros que não estavam amarrados, mas estavam juntos. Então, por esse motivo, naquela época, isso aqui foi revelado, tá, muito antes do julgamento dele acontecer lá em Nova Delhi. Só que o pessoal do vilarejo lá, todos eles viram as fotos, mas ninguém falou nada para a polícia, porque muitas das pessoas conseguiram sobreviver ali ao ataque do Chandrakant e conseguiram fugir daquela situação. Então, eles acreditavam que se a polícia visse aquelas fotos, eles estavam naquelas fotos também, junto com as pessoas que perderam a vida. Então, a polícia poderia acusar eles, né, de estarem ali junto com o Chandrakant, nessa ali de estar, então, tirando a vida das pessoas. Então, por esse motivo, eles não falaram nada. Mas quando a produção do documentário da Netflix chegou lá, a produção conseguiu convencer realmente as pessoas do vilarejo a publicar todas essas fotos ali mesmo no documentário. Bom, esse documentário foi lançado em 2022, então possivelmente essas fotos serão ainda usadas contra ele em um novo julgamento, mas até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, esse novo julgamento ainda não foi marcado. Ele continua assim na prisão lá, tentando a liberdade condicional. E então, se tiver esse novo julgamento, talvez ele fique um tempo a mais realmente, né? E nós esperamos realmente que ele fique lá pro resto da vida dele, porque as próprias pessoas do vilarejo, depois que esse documentário aí foi lançado da Netflix, eles ficaram com muito medo, né? Falaram, meu, e se ele sair? A gente falou tudo sobre ele aqui, tudo que ele fazia de ruim pra gente, e se ele sair amanhã? Ele vai vir atrás de mim. Então, muito, mas muito complicado. Agora, uma informação sobre a família dele. Lembra? Ele tinha mulher e 5 filhas, né? Elas estavam morando lá em Alipur. Depois do julgamento dele, elas se mudaram de lá e até hoje ninguém sabe exatamente aonde elas estão. Mas a mulher dele deu uma entrevista depois de alguns anos para um jornal de lá e ela fala que muitas coisas que a mídia falou e que a própria polícia falou era mentira, porque tem um detalhe da confissão dele que ele fala que ele tinha tirado a vida de um cara porque o cara não era vegetariano. E a mulher dele fala, ué, mas o Chandrakant também não era vegetariano, então por que ele faria isso? Enfim, mas ninguém sabe onde está a família dele, eu espero que todos estejam bem, né? Agora, antes de acabar o vídeo, só escutem esse recadinho aqui do final, tá? Eu sei que eu contei um caso da Índia, parece que é muito complicado ir para lá, mas não, tá? Se vocês estiverem indo para a Índia, eu realmente recomendo vocês visitarem o país, que o país é lindo também, né? Uma cultura totalmente diferente da nossa, aquela coisa meio exótica da Índia. Vão visitar, mas vão com uma agência de turismo. E outra, tem certos pontos de Nova Delhi que a gente não pode ir, mas se informe exatamente com a sua agência de turismo. Se você for um mochileiro, que eu acho meio perigoso, tá? Eu, sinceramente, eu não seria uma mochileira aí ao redor do mundo hoje em dia, não, porque eu acho que não é a Índia que está perigosa, mas o mundo inteiro está perigoso. Mas se você for um desses aventureiros aí, tenta se informar exatamente os bairros que são mais perigosos e não pise lá de jeito nenhum. E antes de sair do vídeo, não esquece, por favor, de compartilhar esse vídeo para mim, para me ajudar aqui na divulgação do canal. Curte o vídeo também, porque quando vocês curtem o vídeo, o YouTube entrega esse vídeo aqui para mais pessoas e mais pessoas ficam conhecendo aqui o canal. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.